Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. No Acre são 2 horas e 2 minutos. Nesse terceiro bloco, eu converso com Stefano Costa. Ele é diretor da unidade da Next Academy, é isso? Exatamente. Stefano. Prazer. Tá Prazer foi meu recebê-lo aqui. Eu queria que você explicasse, porque não sei se você ligou a televisão agora e não pegou as explicações iniciais. O Stefano representa uma empresa chamada Next Academy. É uma empresa que tenta observar talentos que consigam jogar bem o futebol e não esquecer dos livros, né? Porque as coisas atualmente elas caminham muito paralelas. E nesse próximo sábado vai ter, eu posso chamar de seletiva? Sim. Stefano? Vai ter uma seletiva de 80 atletas masculinos e 20 atletas femininos jogando futebol. A seletiva acontece no Florestão. Bom, eu queria que você explicasse melhor para a gente essa ideia dessa seleção. Quem é que faz essa seleção? Quais são os critérios que vocês utilizam? Perfeito. Explicando um pouco sobre o trabalho que a Next faz, né? Eu costumo dizer que hoje o jovem brasileiro, grande maioria que gosta de futebol tem o sonho de ser jogador profissional. E infelizmente hoje, conciliar os estudos com isso é um pouco difícil. Só que existem países no mundo, como os Estados Unidos, que valorizam um perfil de estudante-atleta. Então, hoje a Next é a maior academia de preparação de estudantes-atletas da América Latina. Nós temos 34 unidades no Brasil, temos 2 também em Portugal. E a Next faz uma preparação que envolve tanto futebol, quanto o inglês, quanto a mentalidade, o entendimento deles sobre como é os Estados Unidos, as universidades, as escolas, preparando jovens para que possam alcançar bolsas esportivas. Agora, isso é caro? Uma pessoa que está nos assistindo, que tem um filho que joga muita bola, que estuda numa escola pública, tem condições de fazer parte dessa turma aí? Com certeza. Hoje as universidades americanas, a grande maioria delas são privadas, né? Os próprios americanos têm que investir para que os filhos estejam dentro da universidade. E aí entra, para mim, a grande magnitude do esporte, da valorização do esporte por eles, né, pelos americanos. Então, quando eles identificam atletas com perfis bons para determinados esportes, eles fornecem bolsas de estudos. Então, ele começa a ter critérios acadêmicos e esportivos a serem cumpridos. Critérios acadêmicos tem que estudar e tirar boas notas. Exato. Não é somente ir fala para critérios aula. acadêmicos, fica uma coisa muito vaga. Assim. Exatamente. Então tem que estudar e tirar boa nota. Não tem jeito. Eu sempre brinco, ele pode ser o novo Neymar, mas se ele não tiver uma área acadêmica forte, entender que aquilo ali é o que vai fazer ele ser uma pessoa, né, um homem de caráter, de responsabilidade lá na frente, essas coisas não batem. Então, com isso, fica acessível financeiramente para as famílias brasileiras. Inclusive, hoje a Next já, por fazer esse trabalho de preparo de atletas, em números, mais de 1.000 atletas que já embarcaram, se prepararam com a gente, embarcaram para estudar nos Estados Unidos, estamos falando de aproximadamente 25 milhões de reais de economia que as famílias brasileiras têm dos filhos estudando e jogando em universidades americanas. Vocês já selecionaram 1.000 atletas? Já preparamos 1.000 atletas que hoje já estão em universidades americanas com bolsas de até 100%. Isso entre todas as unidades da Next no Brasil e em Portugal. Agora, Stefano, pisando no chão, no próximo sábado, que horas vai acontecer a seletiva? Perfeito. A parte esportiva vai acontecer no sábado, no Florestão, a partir das 13 horas. 13h. Então, você que está nos assistindo, que tem um filho, que tem potencial, ou filha, que tem potencial para futebol, a 13h, lá no Florestão, vai acontecer essa seletiva pela Next. Isso. Agora, o Stefano, pisando no chão. Sim. Poucas são as pessoas no Acre que dominam o inglês, por exemplo. Perfeito. Né? Então, você vai ter lá uns jovens, pode ir lá até qual idade? De 14 até 23 anos. De 14 a 23 anos. Exato. Então, nós estamos falando aí de adolescentes e jovens. Poucos são os que dominam o idioma. Sim. E aí, isso aí é um critério para valer mesmo? Assim, se o camarada joga muita bola, tem até boas notas, mas não fala o inglês, e aí? Muito boa pergunta. Eu costumo falar que a gente busca um jovem que
consiga unir 3 pilares importantes, que é o nível de futebol bom, o nível acadêmico. Quando eu falo de nível acadêmico, ele tem noção que os estudos são importantes para ele. Ele não largou os estudos, ele concluiu o ensino médio dele, minimamente. E a questão do inglês passa muito pela Next ser também uma academia de preparação. A gente vai preparar ele no inglês também. Só que tem um pilar que é muito importante, que é a mentalidade. Não adianta, às vezes, ele ter até o inglês, ele ter bom nível acadêmico e até um bom nível de futebol, só que mentalmente, nas atitudes, né, na vida dele, ele não é aquela pessoa que busca ser um vencedor, busca dar o seu melhor em cada treino, em cada aula, em busca do objetivo dele, que é unir o esporte e a educação. Uma pessoa imatura. Exato. É uma pessoa que não tem E maturidade para encarar o processo. Até só para complementar, a avaliação que a gente vai fazer aqui no Acre, hoje não tem nenhuma unidade da Next no norte do país. Eu sou acriano, tenho uma unidade em São Paulo, né, em São Bernardo do Campo, e trazer o conhecimento sobre o intercâmbio esportivo é o grande objetivo dessa seletiva. Então, na sexta-feira, nós faremos uma palestra informativa. Onde? Lá na Unimeta, na antiga FAMETA, na Unimeta. Que horas? Vai ser às 19 horas. Às 7 horas da noite. 7 horas da noite. Isso para os pais e para os atletas, para que primeiro eles entendam o que é o intercâmbio esportivo, o que é o perfil desse atleta e também o que a Next faz, né, na América Latina para essa preparação. Então, primeiro ele tem um entendimento disso. Depois nós vamos ver o nível esportivo dele. Né? Vem a nossa equipe, inclusive já está aqui, que vai fazer toda a análise técnica e tática e física também do atleta naquele dia. Não é só uma peneira, um jogo, todo mundo 11 contra 11. Nós vamos aplicar um treino da metodologia da Next, nós vamos ver eles treinando também e vamos ver ele jogando. Depois disso, eu dei o entendimento a ele, eu vi o nível de esporte, né, o nível de futebol dele, mas a gente precisa saber os níveis acadêmicos, os níveis sociais. Aí vem aquela conversa olho no olho, né? Exato. Nós iremos nos reunir, a nossa equipe irá nos reunir com todos os atletas inscritos. Hoje as inscrições estão, inclusive, encerradas. A gente teve 80 atletas masculinos e 20 femininos. Nós iremos nos reunir presencialmente com cada atleta e cada família para que a gente entenda toda a história dele de vida, toda a história dele com a educação e com o esporte, tirar todas as dúvidas que eles possam ter sobre o processo da Next. E aí, a partir disso, nós iremos escolher de 3 a 5 perfis que vão participar de um baita evento, que é quando os técnicos americanos vêm para o Brasil, ficam em um resort maravilhoso, lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, vendo os melhores atletas da Next, do Brasil inteiro. Selecionadas em todo o país, Em né? todo o país. Então o atleta lá ele vai ter acesso, além dele estar no resort all inclusive, ele vai ter treinos, jogos, palestras, workshops. E ali, o principal, a possibilidade de... proposta de bolsa. Proposta de bolsa, isso é o que vale. Então, sexta-feira, 7 horas da noite, Isso. na Unimeta. Na Unimeta, a gente vai ter a palestra, na auditório da Unimeta. E no sábado, no sábado a gente tem o evento lá no Florestão, que começa às 1h da tarde, que é o evento esportivo. Boa sorte. Obrigado. Espero que dessa peneira aí, pelo menos uns 3, 4 acrianos sejam selecionados aí. Espero, inclusive, que eles embarquem no ano que vem para estudar em universidades americanas. Esse é a nossa torcida. Obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado. Lembrando que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral de todos os acrianos. Gazeta Entrevista volta amanhã.